100 frases de Platão. 1. A maior riqueza é viver contente com pouco. A ideia é que a verdadeira riqueza não está em possuir muito, mas em não ser escravo das próprias carências. Em chave platônica, isso se aproxima da moderação da alma. 2. A opinião é o meio termo entre conhecimento e ignorância. Aqui está a distinção entre doxa, opinião, e episteme, conhecimento. A opinião toca algo da verdade, mas ainda não a possui com firmeza e demonstração. 3. A coragem é saber o que não temer. 3. A frase resume bem a noção de coragem como virtude guiada pela razão. Não se trata de ausência de medo, mas de julgar corretamente o que merece ou não ser temido. 4. A necessidade é a mãe da invenção. A ideia expressa que as limitações e urgências levam o homem a criar soluções. Embora a formulação soe mais proverbial do que propriamente platônica, combina com a visão de que a carência move a ação. 5. A música é um exercício matemático da alma. Em Platão, a música educa a alma por meio da ordem, do ritmo e da proporção. A expressão matemático 4 traduz bem essa ligação com harmonia e medida, ainda que a frase pareça mais interpretativa do que literal. 6. O começo é a parte mais importante do trabalho. O início tem importância porque dele depende a direção do todo. Na educação e na formação moral, Platão insiste muito no peso decisivo dos primeiros moldes. 7. A justiça consiste em fazer o que nos compete. Esta formulação está bastante próxima do pensamento platônico. A justiça, sobretudo na República, é cada parte cumprir a função que lhe é própria, sem usurpar a do outro. 8. Ninguém é mais odiado do que aquele que diz a verdade. A frase expressa um ponto muito platônico. A verdade frequentemente fere os que vivem de aparências. Lembra especialmente o destino do filósofo em meio à cidade injusta. 9. A sabedoria começa na admiração. O filosofar nasce do espanto diante do ser. Essa é uma das intuições mais clássicas da filosofia antiga. Só busca compreender quem primeiro se deixa admirar pelo real. 10. A alma do homem é imortal e imperecível. Isto é central em vários diálogos, sobretudo no Fédon. Platão sustenta que a alma não se reduz ao corpo e 6 possui uma dimensão superior ao perecível. 11. Todo conhecimento é lembrança. Aqui aparece a teoria da reminiscência. Para Platão, conhecer é, em certo sentido, recordar verdades que a alma já contemplou antes. 12. O tempo é a imagem móvel da eternidade. Essa é uma formulação muito famosa do Timeu. O tempo seria como reflexo ou cópia dinâmica de uma ordem eterna. 13. A tirania nasce da democracia. Platão argumenta isso na República. Quando a liberdade se torna excesso e 7. Rejeição de toda medida, abre-se caminho para a tirania. 14. A ignorância é a raiz de todos os males. A frase resume bem a tese socrático-platônica de que o mal está ligado ao não conhecimento do bem. Convém apenas lembrar que Platão também reconhece a desordem dos apetites, não apenas uma falha intelectual abstrata. 15. O pior erro é pensar que se sabe aquilo que não se sabe. É o coração da atitude socrática. O falso saber é pior do que a ignorância confessada, porque impede a busca da verdade. 16. O corpo é a prisão da alma. 8. A formulação é conhecida, mas precisa ser entendida com cautela. Em Platão, há forte contraste entre alma e corpo, sobretudo no Fédon. Ainda assim, dizer simplesmente prisão pode soar mais duro do que algumas passagens exigem. 17. O livro é um mestre silencioso. A ideia é bonita, mas não é tipicamente platônica no modo de expressão. Aliás, Platão desconfia da escrita no Fedro, por considerá-la inferior ao ensinamento vivo e dialógico. 18. O homem é a medida de todas as coisas, quando busca a verdade. A frase corrige Protágoras com um acréscimo que não é propriamente platônico literal. Em Platão, a medida nova e última não é o homem enquanto indivíduo, mas a verdade e o bem. 19. A boa decisão é baseada no conhecimento, não nos números. A ideia é bastante platônica. A verdade e a justiça não dependem da maioria, por isso Platão critica o governo guiado apenas pela multidão. 20. A liberdade é o poder de ser e de agir. A formulação é mais moderna do que platônica. Em Platão, o ponto decisivo não é a liberdade como autonomia subjetiva, mas a alma ordenada segundo o bem. 21. O amor é filho da pobreza e da abundância. 10. Isso remete diretamente ao banquete, em que Eros é filho de Pinia,
pobreza, e poros, recurso, abundância. O amor nasce da falta, mas tende à plenitude. 22. A alma é guiada por asas. A imagem vem do Fedro. As asas simbolizam o impulso de elevação da alma em direção ao que é mais alto. 23. O maior castigo para quem não se envolve na política é ser governado por inferiores. A ideia combina com a crítica platônica à omissão dos melhores. A frase é famosa, embora em circulação moderna pareça mais polida do que nos textos. 24. O sábio fala porque tem algo a dizer. O tolo fala porque precisa dizer algo. A oposição é pertinente ao espírito platônico, mas a forma é mais aforística e posterior. O sentido, porém, combina com a distinção entre palavra orientada pela verdade e fala vazia. 25. A educação é formar a alma para a virtude. Isto está muito de acordo com Platão. Educar é orientar a alma para o bem, e não apenas transmitir informações. 26. O conhecimento sem justiça deve ser chamado de astúcia, não de sabedoria. A frase exprime bem a diferença entre inteligência reta e habilidade doce manipuladora. Está em sintonia com a crítica platônica aos sofistas. 27. O prazer é o bem para o corpo, a virtude para a alma. A contraposição é clara, embora simplifique um pouco o pensamento de Platão. Para ele, o prazer corporal não é o fim supremo, o bem da alma é superior. 28. A paz é produzida pela justiça. Em termos platônicos, a paz nasce da ordem. Onde cada parte está em seu lugar, há harmonia. 29. A verdade é o bem supremo. Aqui convém uma pequena correção. Em Platão, o bem é superior até mesmo ao conhecimento e à verdade, sendo 13 sua fonte. Portanto, seria mais preciso dizer que a verdade participa do bem supremo. 30. O amor é o desejo da plenitude. A ideia é coerente com o banquete. O amor deseja o que falta e busca a realização em algo mais alto. 31. A beleza é o esplendor da verdade. A formulação é belíssima, mas mais típica de tradições posteriores. Em Platão, o belo conduz a alma para além do sensível e a eleva ao inteligível. 32. O corpo tende ao repouso, a alma tende ao movimento. A frase é mais interpretativa do que textual. O contraste importante em 14 Platão é entre o sensível, sujeito à mudança, e a alma enquanto princípio mais elevado de vida e movimento. 33. A dialética é a arte de conduzir a alma à verdade. Isto exprime muito bem a função da dialética em Platão, elevar a alma do mundo das opiniões ao conhecimento verdadeiro. 34. A alma dividida em razão, emoção e desejo. É uma boa simplificação da tripartição platônica, parte racional, irascível e apetitiva. Emoção, aqui traduz de forma moderna o elemento irascível. 35. A sabedoria consiste em ordenar corretamente a alma. 15. A ideia é muito platônica. A alma justa e sábia é aquela em que a razão governa e as demais partes obedecem em ordem. 36. A opinião sem conhecimento é fardo leve demais. A frase não é típica de Platão na forma, mas o sentido é claro. Opinião sem fundamento não sustenta peso algum diante da verdade. 37. O homem justo não faz mal a ninguém. Isso se aproxima mais de Sócrates do que de um enunciado técnico de Platão. Ainda assim, traduz a tese de que a justiça não pode produzir injustiça. 38. A democracia degenera quando a liberdade se torna sem limites. É uma síntese correta de um ponto essencial da República. A liberdade sem medida dissolve a ordem. 39. A boa alma é governada pela razão. Isto corresponde muito bem à ética platônica. A razão deve governar as partes inferiores. 40. O filósofo é aquele que ama a sabedoria. É quase uma definição. Filosofia é precisamente amor à sabedoria. 41. O importante não é viver, mas viver bem. 17. Ainda que a fórmula lembre muito Sócrates, o sentido permanece platônico. A qualidade moral da vida é superior à mera sobrevivência. 42. A virtude é uma questão de harmonia interior. Excelente síntese de Platão. A virtude supõe ordem entre as partes da alma. 43. Nada pode ser mais urgente do que cuidar da alma. Este é um tema profundamente socrático e platônico. O cuidado da alma é a tarefa mais alta do homem. 44. A mente é tudo que temos de mais divino. 18. A formulação é moderna,
mas expressa a primazia da parte racional da alma, que em Platão é a mais elevada. 45. O conhecimento é o alimento da alma. Não é uma frase técnica platônica, mas traduz bem a ideia de que a alma se aperfeiçoa pelo contato com a verdade. 46. A verdade nunca causa dano a uma causa justa. A frase é compatível com o espírito platônico. Aquilo que é realmente justo não tem que temer da verdade. 47. O tempo desgasta tudo, exceto as ideias verdadeiras. A distinção entre o perecível e o inteligível é platônica. Seria mais exato 19 falar das formas. São ideias como imunes ao desgaste do tempo. 48. O amor é o impulso que leva a alma ao belo. Está em plena consonância com o banquete e o Fedro. O amor pode levar a alma pela contemplação do belo. 49. O sábio não se perturba com as aparências. A ideia é que o filósofo não se deixa enganar pelo mundo sensível como se ele fosse o todo da realidade. 50. A justiça é a excelência da alma. Em Platão, a justiça é uma das grandes virtudes e exprime o bom arranjo da alma. A formulação é válida. 51. A imaginação é o meio termo entre percepção e conhecimento. Isso lembra mais uma leitura interpretativa da linha dividida da República. Não é errado como resumo, mas não convém tomá-lo como fórmula literal. 52. O autodomínio é o maior de todos os poderes. A ideia condiz com a supremacia do governo de si pela razão. 53. A temperança é a vitória da razão sobre o desejo. Em linhas gerais, sim. Mais precisamente, a temperança é a concordância das partes da alma sob comando da razão. 54. A virtude não vem por natureza, mas pelo hábito. Aqui cabe correção sutil. Essa formulação é muito mais aristotélica do que platônica. Platão valoriza formação e educação, mas o vocabulário do hábito é mais próprio de Aristóteles. 55. A educação é a luz da alma. A imagem é bela e compatível com Platão, sobretudo se pensarmos no movimento de sair da sombra para a luz. 56. A filosofia começa na consciência da ignorância. Isso exprime bem o ponto de partida socrático, reconhecer que não se sabe. 57. O belo é aquilo que participa do bem. A frase é coerente com a hierarquia platônica, embora a relação entre belo e bem tenha nuances próprias. Ainda assim, está muito próxima do espírito da doutrina. 58. A tirania nasce quando os desejos não têm limite. Sim, primeiro na alma, depois na cidade. 59. A verdade é difícil, mas não impossível de ser descoberta. A formulação é justa. Platão jamais reduz a verdade à opinião mutável. Ela exige ascensão intelectual. 60. A alma virtuosa encontra paz em si mesma. A paz interior decorre da ordem. Está plenamente de acordo com o horizonte platônico. 61. A amizade é a harmonia entre almas virtuosas. A frase é mais geral do que especificamente platônica, mas combina com a ideia de afinidade no bem. 62. A injustiça causa desordem interior. Perfeitamente platônico. O injusto é desordenado dentro de si. 63. A sabedoria é a visão do bem supremo. 24. Boa formulação. Em Platão, a ascensão maior da inteligência culmina na contemplação do bem. 64. O conhecimento é a lembrança das ideias. Esta é uma forma clara de resumir a reminiscência platônica. 65. A política é a arte de governar homens segundo a justiça. É uma síntese muito adequada do ideal político platônico. 66. O desejo desenfreado é a raiz da infelicidade. Está em consonância com a crítica platônica alma dominada pelos apetites. 67. A mente racional deve governar a alma. Correto, embora mente seja palavra moderna. Em termos platônicos, a parte racional deve governar. 68. A ignorância é a noite da alma. Imagem expressiva e coerente com a oposição entre luz da verdade e trevas do erro. 69. O filósofo busca o ser, não a aparência. Exatamente. O filósofo se volta ao que é em si, não ao jogo superficial do sensível. 70. A verdadeira medida do homem é o que ele faz com o poder. 26. A frase é mais moderna, mas é compatível com a ideia de que o caráter se revela no governo de si e dos outros. 71. A tirania é a mais injusta das formas de governo. Sim, em Platão a tirania representa a máxima corrupção da ordem política.
72. A educação molda o caráter. Isto está muito de acordo com a centralidade da educação na República. 73. A justiça é cada parte da alma desempenhando seu papel. Esta é uma das melhores sínteses da doutrina platônica da justiça interior. 74. O amor é a busca da metade perdida. Aqui cabe ressalva importante. Essa imagem aparece no discurso de Aristófanes no banquete, não como definição final de Platão sobre o amor. É uma figura literária do diálogo, não a tese central do autor. 75. A música educa a alma para a harmonia. Muito platônico. Música e ginástica têm função formativa na alma e no caráter. 76. O belo conduz ao bem. É uma boa síntese do movimento ascensional, do amor e da contemplação em Platão. 77. Nada é mais poderoso do que o hábito. De novo, a linguagem do hábito soa mais aristotélica. Em Platão, seria preferível falar em educação, disciplina e formação da alma. 78. A verdade é superior à opinião. Corretíssimo. Trata-se de uma distinção central em Platão. 79. A alma filosófica busca o eterno. Sim, o filósofo não se contenta com o mutável, busca o que permanece. 80. A mentira é feia, mesmo quando útil. A ideia geral é compatível com Platão, embora o tema da mentira tenha nuances políticas complexas na República. Portanto, convém não simplificar em excesso. 81. A vida sem exame não merece ser vivida. Esta frase é socrática por excelência, transmitida por Platão. É uma das formulações mais célebres do exame de si. 82. O mal nasce da ignorância. É uma boa síntese da linhagem socrático-platônica, embora simplifique a complexidade da desordem moral. 83. O amor é o caminho que leva ao conhecimento do belo. Sim, em Platão, o amor pode ser uma via ascendente para a contemplação. 84. A ordem da cidade depende da ordem da alma. Isto é central na República. Cidade e alma se espelham estruturalmente. 85. O bem supremo é a contemplação do bem. A frase é muito feliz como resumo platônico. O bem é o ápice da ascensão filosófica. 86. A sabedoria é a luz que guia a alma. Boa imagem para a função diretiva da verdade e da razão. 87. O desejo de saber é natural ao homem. Aqui a formulação soa mais aristotélica que platônica, lembrando a abertura da metafísica. Ainda assim, não é incompatível com o espírito da filosofia antiga. 88. A tirania começa no excesso de liberdade. Síntese bastante fiel ao argumento da República. 89. O homem virtuoso é moderado. Sim, a moderação é marca importante da alma ordenada. 90. A verdade é imutável. As opiniões mudam. Corresponde muito bem à oposição entre o inteligível estável e o sensível mutável. 91. A alma justa é feliz. Em Platão, a justiça não é apenas útil socialmente, ela torna a alma boa, por isso, feliz. 92. A aparência engana, o ser revela. A formulação é interpretativa, mas exprime bem a diferença entre o plano das aparências e o do ser verdadeiro. 93. O poder sem sabedoria leva à ruína. Compatível com a crítica platônica ao governo dos despreparados é a separação entre poder e verdade. 94. A educação deve direcionar a alma ao bem. Isto é plenamente platônico. Educar é orientar para o fim mais alto. 95. O amor é o caminho entre a mortalidade e a imortalidade. A ideia se aproxima bastante do banquete, onde o amor busca participar de algum modo da imortalidade. 96. O filósofo busca o que é eterno. Sim, o objeto mais digno da filosofia é o que não se dissolve no tempo. 97. A mente é mais poderosa que o corpo. Traduz a superioridade da alma racional sobre o elemento corpóreo. 98. A justiça é a sabedoria aplicada à vida. É uma frase de tom mais moralizante e posterior, mas compatível como resumo amplo. Em Platão, justiça é sobretudo ordem da alma e da cidade. 99. A alma que ama o belo torna-se bela. Está em sintonia com a ideia de que a alma é moldada pelo que contempla e ama. 100. O conhecimento do bem é a base da verdadeira felicidade. Excelente síntese platônica. Conhecer o bem é condição para viver de modo verdadeiramente bom.